O nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Graças a Deus, porque esta é a palavra de Deus. Nós vamos transmitir aquilo que o Senhor tem determinado, palavra que o Senhor colocou em meu coração, para que eu possa transmitir à igreja do Senhor. É a palavra que o Espírito Santo revela e temos que colocar ela como o Senhor determina. Então o Senhor é amigo daqueles que o buscam, que o temem, e a esses ele revela o seu segredo. Porque Jesus disse: Pai, eu graças te dou, porque essas coisas tu escondestes dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Portanto, então, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. A esses o Senhor revela os seus mistérios, revela os seus segredos. Ela, na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus, Tabita, esse nome em grego Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Aqui Dorcas dá para nós simbolizar a igreja. Dorcas fazendo o trabalho do Senhor, seguidora de Jesus Cristo, que tomou a sua cruz para fazer a obra de Deus. Ela todos os dias ocupava o seu tempo para ajudar os pobres. Portanto, aqui Dorcas confeccionava roupas, peças de vestuários para repartir aos pobres. Se dedicava à igreja todo o seu tempo, diz a palavra de Deus, fazendo o bem. Portanto, eu posso entender, e o Espírito Santo vai me mostrando, que ela não estava ocupada com as coisas do mundo. Ela não estava preocupada com a evolução do planeta. Ela estava ocupada naquilo que o Espírito Santo o determinava a fazer, com que diz respeito à igreja do Senhor Jesus. Ela ocupava o seu tempo ajudando os necessitados. Graças a Deus por essa palavra que Deus nos revela. E nós vimos também, em certo tempo, ela se encontrou morta. Portanto, ela foi preparada pelos seus e foi colocada em um aposento da onde ela morava. E a notícia correu de que Pedro estava na cidade vizinha. Aí chamaram Pedro, porque Dorcas havia falecido. Aquela mulher certamente tinha inspirações divinas para conduzir aquele povo, para instruir aquele povo, para dar exemplo àquele povo, pois ela era um exemplo para aquele povo. Tanto é que quando Pedro chegou, as viúvas que estavam ali, aquele povo que estava chorando ela, teceu um comentário para Pedro mostrando o que ela fazia. E o Espírito Santo vai me mostrando que hoje eu encontro com obreiros de Jesus Cristo, com obreiras que me dizem: na minha igreja, antigamente, ou tempos atrás, se curava paralítico. Pessoas que estavam sem visão entravam na igreja e saíam enxergando. Surdos saíam ouvindo. Pessoas me contam isso, que a igreja, outrora, tempos atrás, essas coisas aconteciam na igreja. Aí eu fico me perguntando, será que a igreja não está nas condições de Dorcas? A igreja não entrou na situação que entrou Dorcas? Foi-se o espírito de vida de Dorcas. Aí houve a necessidade, porque aquele povo sabia de que havia um homem comissionado por Jesus Cristo. E hoje nós sabemos que existem obreiros e obreiras que estão comissionados por Jesus Cristo, que andam na graça e na virtude do Espírito. E por que é que a igreja hoje se encontra na situação que está? A igreja hoje se encontra numa situação de que nós não podemos distinguir se a igreja está a serviço do Senhor Jesus, ou está a serviço da praga denominacional, ou se está a serviço do templo, ou seja, daqueles que estão fazendo parte daquela sociedade que se chama igreja. Nós não podemos distinguir, porque na Bíblia Sagrada Jesus comissionou a igreja a curar os enfermos, comissionou a igreja a dar atenção aos pobres e pequeninos, mas parece que a igreja está voltada para a sociedade moderna,
Parece que a igreja quer evoluir junto com o mundo. Parece que a igreja quer participar do G20. Parece que a igreja quer participar das coisas cotidianas do mundo. Mas Pedro aqui representa aquele que está apartado do mundo. E eu sei que tem obreiros que estão apartados do mundo. Mas e por que esses obreiros não estão representando a igreja? Porque Jesus diz que não se ata a boca do boi que debulha. E quando um vaso que está a excelência do Espírito Santo, um vaso que é de barro, que o Espírito Santo quer usar, por que é que não deixam se manifestar diante do povo, trazendo as boas novas que o Espírito Santo quer revelar? Eu vejo a igreja nessa condição de Dorca. A igreja fazia, por que a igreja não faz mais? Ou a igreja quer se envolver com futebol? E no livro do de Gálatas diz que porfias e emulações não eram no reino dos céus, porque são obras da carne. Ou a igreja quer aparecer na época de carnaval, desfilar nas avenidas, juntamente com os carnavalescos. Opa, Dorcas não fazia isso aí. Dorcas aplicava o tempo dela a serviço dos pobres, dos necessitados. Eu entendo que a igreja tem que estar a serviço do reino de Deus. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Deus, aleluia. Precisamos de falar, porque se nós não falar, não há o avivamento. Você fala muito em avivamento, que o Espírito Santo vai fazer um avivamento, estamos esperando por esse avivamento. Mas esse avivamento é para hoje, porque não sabemos o dia que o Senhor vai buscar a igreja. O arrebatamento da igreja está às portas. E por que é que nós vamos ficar nesses comentários velhos? A igreja fazia isso, a igreja fazia aquilo, mas parece que hoje a igreja quer disputar partidos políticos, a igreja quer se envolver com a política, a igreja quer fazer coisas que competem ao mundo. E Jesus, quando instaurou a igreja, ele instaurou para o reino dele. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos dirija para que nós falamos aquilo que é necessário para que o povo se desperte, como Pedro entrou ali e encontrou Enéas em cima daquela cama e disse: Enéas, Jesus te sara. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que dizer para os nossos irmãos: desperta tu que dormes esse sono e Cristo te esclarecerá. Agora temos que dormir nas camas de marfim e não fazer a vontade de Deus. Não. Por que nós não vamos mais para os valados? Porque o nosso sapato é fino, o nosso relógio é de luxo, e o nosso carrão pode ser arranhado no meio dos pobres, o nosso relógio pode ser roubado. E Jesus disse que o inferno não prevaleceria sobre as portas da igreja. Então nós estamos com medo do salteador, estamos com medo do povo pobre. E Jesus disse no livro de Tiago, no capítulo 5, que o reino dos céus é os pobres e humildes desse mundo. E eu vejo que Dorcas ocupava o seu tempo a favor dos pobres. É o que diz aqui na Escritura, que para Tessalônica crescente. Ou seja, a igreja está olhando para quem está bem vestido, para quem tem bom carro, para quem tem uma boa casa, um bom apartamento. É para isso que a igreja está olhando. Se as coisas materiais são ostentação, hoje existem as redes sociais para que as pessoas ostentem aquilo que adquiriram. Ostentação. E a igreja que tem que marchar é na unção do Espírito Santo, não na ostentação do bem material. Hoje é testemunho: Jesus me deu um carro, Jesus me deu isso, Jesus me deu aquilo. E o testemunho que Jesus me deu de ganhar 10 almas, de ganhar 100 almas, quando eu fiz um discurso na unção do Espírito Santo. Aonde é que está esse testemunho? Não, mas Jesus me deu um campo e eu agora estou povoando ele com o melhor gado. Jesus me deu uma chácara e eu estou plantando a melhor semente. Jesus me tirou do meio dos vizinhos maus e me botou no meio de uma sociedade que tem cultura. Isto é a igreja do Senhor? Isto é a igreja que deve se reunir para adorar Jesus Cristo? Ou a igreja que está se reunindo para ostentar o bem material? Isto é a igreja que Jesus instaurou na face da terra? Pois não é, não. A igreja que Jesus instaurou é para serviço do reino, é para que as almas saiam dos laços do diabo,
no qual estão presos à vontade de Satanás, diz no livro de Timóteo. E se nós não se esforçarmos, não tivermos bom ânimo e ficarmos com medo dos privilegiados e daqueles que não querem nos dar oportunidade, mas Cristo é que abre a porta da palavra para nós. E nós ficamos concorrendo ao altar, ficamos brigando por altar de igreja tal, de igreja do fulano, da igreja do ciclano. Isso é a igreja de Jesus Cristo, para que esses títulos? A igreja do Senhor, a igreja o Senhor não vai botar na mão de ninguém. Ele colocou o Espírito Santo como aquele que direciona, como aquele que orienta, porque ele disse no livro de João, capítulo 2, versículo 27, a unção que fica em vós vos ensina todas as coisas e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Aleluia. Aí temos procurando ensinamentos em livros, temos procurando ensinamentos em coisas desse mundo, se nós temos a Bíblia na nossa mão, a qual o Senhor disse para Josué que não se aparte esse livro, dia e noite medita nele, então somente te esforça e tem bom ânimo. Mas aí não, nós precisamos estudar. E como fica aqueles irmãos, aquelas irmãs que não têm estudo, essas não têm oportunidade de altar, mas não é altar que Jesus mandou fazer a obra. Jesus não mandou nós ficar rodeando o altar, Jesus não ficou nós mendigar altar, Jesus mandou nós pregar a palavra dele, e anunciai o reino dos céus. Isso é o que significa a obra de Deus. A obra de Deus não é eu pôr o meu nome lá diante da sociedade, dizer que eu sou um grande pregador, sendo que eu não sou nada se o Espírito Santo não estiver comigo me acompanhando, não estiver me dirigindo, não estiver me instruindo. A obra de Deus não é o que eu vejo fazerem. A obra de Deus é que o Espírito Santo determina. E o Espírito Santo é que toca, pois o Espírito Santo tocou naqueles para chamar Pedro, porque a obra é dele. E Pedro disse para Enéas, Enéas, levanta dessa cama. Tem pessoas que Deus abençoou, tem obreiros, tem obreiras que Deus abençoou. É verdade que não tinham nada, hoje tem todo conforto. Aí foram para a cama, estão paralíticos, não vão mais caminhar, não vão mais levar uma palavra, não vão distribuir um folheto, estão virando o rosto para todo mundo. Eu estou abençoado, eu agora não preciso de mais nada. Enquanto nós estivermos aqui na face da terra, enquanto Jesus não levou a igreja, todos nós temos que estar trabalhando, todos nós temos que estar se esforçando. Eu vejo pessoas dizer que se aposentaram, que agora não vão trabalhar mais para Jesus, que Jesus mandou parar. Isto é a igreja que o Senhor Jesus instaurou na face da terra? Não, a igreja que o Senhor instaurou é a igreja que não contende com ninguém. Hoje a pessoa se diz que é cristã e tem qualquer probleminha, já vai lá para os tribunais mundanos colocar as questões lá. Aleluia, Jesus. E Cristo nos mostra diferentes, que o servo do Senhor não convém contender com ninguém. O servo do Senhor, diz no Salmo 38, ele tem que se fazer como surdo e como mudo, para poder fazer a obra de Deus. Porque nós vamos ser perseguidos, isso é verdade, está aqui na Bíblia. Jesus não chamou cristão para andar sentado nas almofadas, não. Jesus não chamou obreiro para estar dentro das casas de marfim, não. Jesus não chamou obreiro para estar dirigindo grandes empresas, não. Jesus chamou obreiro para a sua seara, para ganhar almas. Porque se a pessoa está administrando obra material, ele não é obreiro de Jesus, ele é salvo. Ele aceitou Jesus Cristo, mas ele não é obreiro do Senhor. O obreiro do Senhor não anda atrás de dinheiro, porque não está preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, nem com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. Isso as palavras que Jesus discipula os seus discípulos. Diz aqui nessa palavra que as pessoas lavaram o corpo e botaram para cima. Parece que a igreja hoje já está lavada na palavra de Deus, está num pedestal somente para o povo ver. Ai, que bonito templo, como esses obreiros são caprichosos. E as almas? Para onde estão indo as almas? E a salvação das almas? Quem garante? Se nós estamos olhando para o quê? Para as coisas desse mundo, sendo que o Senhor Jesus diz que nós temos que buscar as coisas do alto. E as coisas do alto estão aonde? Irmão Paulo Grego, estão aqui, ó, escrita no livro santo.
no livro de Jesus Cristo. Ele diz que essa palavra não está lá no céu, não está além do mar, para que nós vá. E o Espírito Santo também disse, Paulo, a igreja está morta nos seus deleites. A igreja está morta, Paulo, porque a Bíblia diz, Paulo, a palavra diz, Paulo, que o pastor tem que ser exemplo. Mas será que é exemplo eu querer salários pomposos? Eu querer ganhar um monte e não repartir nada com o meu próximo? Será que é isso que Jesus pretendeu para mim? Será que é isso que Jesus pretendeu para os seus obreiros? Aleluia! Ou ele disse, de graça tu deu, de graça tu recebeu, de graça tu dá. Aqui a Bíblia diz que Dorcas estava morta. E Pedro entrou aonde estava Dorcas. E Dorcas recebeu a luz da vida. Que esta palavra entre no teu coração e tu receba a luz da vida. Tu receba o Espírito Santo na tua vida e aparte-te desse mundo para fazer a vontade de Jesus Cristo. Porque senão tu não entra, porque a porta é estreita. Porfiar e entrar pela porta. Quando alguém vem te falar de qualquer outra religião, tu aceita. A única verdadeira religião que salva a alma chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não tem um outro nome dado nos céus, na terra, nem embaixo da terra, que há salvação para a alma. Somente Jesus Cristo. Não se coloca nada na frente, não se coloca rosa, não se coloca copo d'água, não se coloca patuá de forma nenhuma. Se coloca a palavra de Deus. A alma é salva, a alma é edificada, a alma é lavada e é regenerada pela palavra de Deus. Pura como prata em fornalha de barro, refinada 7 vezes. Igreja de Jesus Cristo está a trabalho do reino. E o que tu está fazendo, igreja? Aleluia. Fazendo templos pomposos, botando na rede social, dizendo que tu vai fazer isso. Isso não é obra de Deus, não. Obra de Deus é socorrer os necessitados. Obra de Deus é jejuar e orar, porque Pedro ordenou Dorcas levantar, porque Pedro era homem de jejum e de oração, não estava olhando para esse mundo pecaminoso, nem estava envolvido com nada desse mundo. É por isso que Pedro teve a autoridade de Deus, e eu creio que a igreja vai voltar a trabalhar como Jesus já determinou. Que Deus toque no teu coração, meu irmão, que está escutando essa mensagem. Aleluia. Que Deus te traga um avivamento, para que tu saia do meio das 4 paredes, saia do encantamento do mundo moderno, de usar bonitos vestuários, de usar coisas luxuosas e compartilhar. A igreja compartilha a palavra do Senhor, não é para compartilhar bens materiais. Senhor, que esta palavra possa chegar ao encontro dos necessitados. Senhor Jesus, que esta palavra possa chegar aos ouvidos daqueles que querem verdadeiramente ter um compromisso sério contigo, Jesus querido. Meu Deus, que eu não esteja pregando aqui para me exaltar, porque eu conheço a tua palavra 75:7 de Salmo, que tu é um Deus juiz, um juiz justo, que um abate e o outro tu exalta, Senhor. E aquele que se exalta, o Senhor abate, meu Deus. Pai Santo, será que o Senhor mandou eu construir um templo maior do que o ministério que está ao lado ali, Senhor? Ou o Senhor mandou eu orar e jejuar para vencer as obras do inimigo? É com jejum e oração, não é com ostentação. Hoje eu vejo as pessoas ostentando. Eu estou fazendo um negócio bonito, eu creio que Deus está nesse negócio. Deus não está no negócio do mundo. O mundo Deus entregou os filhos dos homens para os negociar, começar a fazer aquilo que eles bem entender. Agora a igreja tem que ter a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Essas pessoas que mandaram chamar Pedro na leitura da palavra, porque Dorcas estava morta, que tu jejuasse e orasse para Deus te mostrar um vaso que está aí no ministério, que tu está transbordando do azeite, transbordando do Espírito Santo, para que possa te ajudar, possa trazer as revelações dos mistérios nesse altar aí. Ou precisa tu pagar 15, 20 mil por aquele que você disse que é alguma coisa, que não é nada, porque a obra de Deus... Quem trabalha para Jesus Cristo não está apreensivo pelo dia de amanhã, pelo que vai comer, pelo que vai... Não faz projetos humanos porque não precisa. Entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, o demais ele fará. Para o obreiro do Senhor, é o Senhor que sabe. Não precisa nós ficar preocupados com nada. Aleluia. Não mudou.
O que Jesus determinou lá, há 2000 anos atrás, não mudou nada. Ele é o mesmo Deus, as condições a mesma. Tu tendo que comer, que vestir, com isso esteja contente. Será que eu não humilho o meu próximo, ostentando o materialismo? Será que eu não humilho o meu próximo, ostentando sabedoria, se a sabedoria é dada por Deus? E Deus dá para quem Ele quer. E a excelência do poder de Deus está nos vasos de barro, aqueles que estão sendo desprezados hoje dentro dos ministérios. Por isso que a igreja não está mais curando o paralítico.